guardas, não há guardas para poderem transportar os presos até ao tribunal, não há polícias para poderem controlar os criminosos que andam à solta, infelizmente, mas imagine se há dinheirinho para que os presos, estes e outros que agora já voltaram a pedir estes direitos, tenham que ser transportados para quartos onde têm sexo com as suas companheiras ou com os seus companheiros, apesar de serem bandidos da pior espécie, com o vosso dinheiro, com o nosso dinheiro. Então não é. Nós não temos que acabar com isto. Isto é um país decente, nós estamos a ficar um país de bandidos. Isto está a ficar um país em que ser bandido vale a pena. Por ser cumpridor, pagar impostos, cumprir leis, não vale a pena, é estúpido. Caríssimos amigos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje trago-vos um tema que mexe com a indignação de todos nós, um tema que está a revoltar cada vez mais portugueses e que, pela sua gravidade, não pode ser tratado com ligeireza ou silêncio. O que vamos analisar a seguir é a reprodução fiel de declarações feitas por André Ventura sobre um episódio que parece tirado de um guião de absurdo político, mas que infelizmente é a realidade do nosso país. Vamos falar de homicidas condenados, de assaltantes perigosos, de pessoas que semearam violência e dor em Portugal e Espanha e que, em vez de enfrentarem penas exemplares, em vez de cumprirem castigos sem qualquer privilégio, acabam por receber do Estado aquilo que muitos cidadãos trabalhadores não têm. Estamos a falar de direitos de luxo, pagos com os nossos impostos. O caso é simples de enunciar, mas devastador no impacto. Um casal de criminosos, homicidas e assaltantes, cada um numa prisão diferente, ele num estabelecimento prisional masculino, ela num feminino, decide que quer manter relações sexuais. Ora, o que faz o Estado português? O Estado decide organizar e custear todo o aparato necessário para que esse encontro aconteça. Foram mobilizados guardas prisionais, foi pago transporte, foi garantida segurança reforçada, tudo para que dois criminosos perigosos pudessem ter um dia porreiro, como descreveu Ventura, um dia de condições íntimas, um dia de privilégio que a esmagadora maioria dos portugueses não tem. E a pergunta impõe-se, como é que chegamos a este ponto? Como é que um país onde as forças de segurança se queixam da falta de meios, onde os guardas prisionais mal têm condições para transportar detidos para os tribunais, consegue arranjar orçamento, tempo e prioridade para satisfazer caprichos de assassinos e ladrões? Neste momento, vamos ouvir o próprio André Ventura a descrever o caso de forma clara e indignada. Pessoal, boa tarde a todos. Desculpem lá a minha indignação e a minha raiva com isto, mas isto é de pôr qualquer um maluco. Então nós temos um casal de presos, homicidas, ladrões, que andavam a roubar famílias, velhinhos em Portugal e em Espanha, e que agora estão presos e que mataram pessoas em Bragança. Cada um está na sua prisão, ela está na prisão feminina, ele na prisão masculina, mas quiseram ter sexo. Quiseram encontrar-se para ter relações sexuais. Vai daí o Estado português, com os nossos impostos, achou que era boa ideia pagar-lhes isto tudo. E então eles foram se encontrar um com o outro. Não sei quantos guardas prisionais tiveram que ser mobilizados para isso. Vocês podem ver a notícia aqui do que aconteceu. Tivemos que lhes pagar o transporte. Tivemos que lhes pagar a segurança, por causa de serem pessoas muito perigosas, para que eles se encontrassem, tivessem uma tarde porreira e tivessem relações sexuais um com o outro. Tipos que mataram, que roubaram, que andaram a assaltar em Portugal e em Espanha, e nós pagamos-lhes para terem um dia porreiro, uma tarde simpática e terem relações sexuais um com o outro. Desculpem lá, isto não devia ser de direita nem de esquerda. Isto é de puro bom senso. Isto é de não nos fazerem de estúpidos. É de não andarem a gastar o nosso dinheiro com esta bandidagem sem nós sabermos. É normal que os guardas estejam indignados, quer dizer, não há dinheiro para a carreira dos guardas, não há guardas para poderem transportar os presos até ao tribunal, não há polícias para poderem controlar os criminosos que andam à solta, infelizmente, mas imagine se há dinheirinho para que os presos, estes e outros que agora já voltaram a pedir estes direitos, tenham que ser transportados para quartos onde têm sexo com as suas companheiras ou com os seus companheiros, apesar de serem bandidos da pior espécie, com o vosso dinheiro, com o nosso dinheiro. Então não é. Nós não temos que acabar com isto. Isto é um país decente, nós estamos a ficar um país de bandidos. Isto está a ficar um país em que ser bandido vale a pena. Por ser cumpridor, pagar impostos, cumprir leis, não vale a pena, é estúpido. Eu não aceito isso. Eu não aceito ser parte deste país de estúpidos. Ou nós ganhamos o controle do nosso país outra vez, ou isto fica uma bandalheira descontrolável. Desculpem lá, isto não é admissível. Eu não aceito isto. Se vocês aceitam, estão a ser cúmplices na bandalheira em que o país está a tornar. Ou nos levantamos e lutamos, ou isto torna-se um país da pior espécie. A indignação é inevitável. Ventura coloca em palavras cruas, isto não devia ser de direita nem de esquerda, devia ser de puro bom senso. E de facto, caros amigos, esta é a questão central. Não estamos a falar de ideologias políticas, não estamos a falar de disputas partidárias, estamos a falar do mais elementar senso comum. É um insulto direto a todos os contribuintes, a todos os cidadãos de bem que pagam impostos, que cumprem a lei e que veem o fruto do seu esforço canalizado para dar luxos a quem destruiu vidas, a quem matou, a quem roubou. O discurso de Ventura é claro,
Ou recuperamos o controle do nosso país ou transformamos-nos num estado de bandidos, num país onde o crime compensa e onde cumprir a lei é sinal de estupidez. É uma mensagem dura, mas que muitos portugueses sentem como verdadeira. E a questão não é apenas emocional, é factual. O próprio Sindicato dos Guardas Prisionais já denunciou várias vezes que não há efetivos suficientes, que as carreiras são desvalorizadas, que a segurança dos estabelecimentos é posta em causa diariamente. Mas, paradoxalmente, quando surgem casos como este, parecem não faltar recursos para cumprir decisões burocráticas que mais parecem saídas de uma caricatura. Nas redes sociais, a reação é unânime. Comentários multiplicam-se, a prisão é para cumprir penas, não para passar férias. Deviam era trabalhar para justificar a despesa diária que dão ao Estado, isto é, a todos nós. Chega. Outro utilizador escreve, por isso é que cada vez sou mais do Chega, abençoado Ventura. É o único que vai pôr ordem neste país. E ainda outro acrescenta, isto não se trata de ser do Chega ou não, trata-se de bom senso. Como ele disse muito bem, isto não tinha que ser de direita ou de esquerda. Estes testemunhos mostram o impacto imediato que uma indignação deste género causa, mostram também como a narrativa política consegue colar-se ao sentimento de revolta popular. Mas, caros amigos, é aqui que devemos fazer o exercício crítico, a indignação é legítima, a denúncia é necessária. Mas será suficiente? Será eficaz apenas gritar contra o sistema? A verdade é que, para além da crítica, precisamos de exigir soluções. Precisamos de exigir relatórios transparentes, precisamos de saber quanto custou cada operação destas, quantos guardas foram mobilizados, quem autorizou, em que base legal se apoiou a decisão. Precisamos de exigir que os recursos das forças de segurança sejam priorizados para garantir a ordem pública, para reforçar a segurança nas ruas, para apoiar as vítimas de crimes, e não para satisfazer caprichos de assassinos condenados. É também fundamental expor a hipocrisia da esquerda política neste debate. Porque quando confrontados com estas situações, demasiadas vezes optam pelo silêncio, pela relativização ou até pela defesa indireta em nome de direitos humanos. Mas que direitos são esses que colocam os agressores à frente das vítimas? Que direitos são esses que desprezam o sofrimento das famílias enlutadas, dos idosos assaltados, das vidas destruídas, e que se concentram na dignidade sexual de quem ceifou vidas? É esta inversão moral que está a corroer a confiança dos portugueses nas instituições. E não nos enganemos, este episódio não é isolado, é parte de um padrão maior, de uma mentalidade que vai concedendo direitos especiais a quem mais falhou com a sociedade, enquanto retira apoio e condições a quem cumpre e protege. O resultado é um país em que o crime compensa, em que as prisões parecem resorts de luxo e em que a polícia e os guardas são tratados como meros figurantes de uma peça burocrática. É por isso que cada vez mais cidadãos comuns começam a sentir-se atraídos por discursos que prometem pôr ordem na casa, porque sentem que ninguém mais os representa. E a crítica deve ser feita de forma contundente. Se a esquerda insiste em relativizar, se os partidos tradicionais continuam a fingir que nada se passa, se os meios de comunicação preferem ridicularizar em vez de investigar, então não admira que o povo se sinta abandonado. O papel do Estado é simples: proteger os cidadãos cumpridores, punir os criminosos, garantir que a justiça é feita e que não há desperdício do erário público. Tudo o resto é conversa fiada, é manipulação mediática, é hipocrisia. Caríssimos amigos, o que temos de reter deste episódio é claro: ou exigimos que o Estado funcione com transparência e responsabilidade, ou seremos cúmplices deste descalabro. É necessário lutar para que os recursos sejam usados onde mais importam, na segurança pública, na valorização das forças de autoridade, na proteção das vítimas. É necessário expor cada decisão absurda, cada privilégio concedido, cada hipocrisia repetida. Porque no fim de contas, não é de esquerda nem de direita, é apenas uma questão de justiça, de bom senso e de respeito pelo povo português. Se não reagirmos, se não denunciarmos, se não exigirmos mudanças concretas, este país continuará a ser um lugar onde o crime compensa e onde o cidadão cumpridor é tratado como tolo. Mas se levantarmos a voz, se pressionarmos as instituições, se exigirmos clareza e responsabilidade, podemos inverter este ciclo de desordem. Por isso, deixo-vos este apelo: partilhem este vídeo, comentem, debatam, não aceitem que vos tratem como cúmplices silenciosos. Porque cada euro desperdiçado em privilégios para criminosos é um euro roubado a quem trabalha, a quem luta, a quem protege. E porque só juntos conseguiremos recuperar o controle do nosso país. Se gostou deste conteúdo, partilhe, deixe o seu gosto e ative as notificações para acompanhar todas as nossas atualizações. Obrigado.